Olá pessoal, como vai? Como prometido, eu estou regravando a nossa aula relativa à seção 2.3 para Ciência dos Materiais e 3.2 para Química e Ciência dos Materiais. Por problemas técnicos, aquele vídeo saiu sem áudio, então, para que vocês possam acompanhar a disciplina de forma mais proveitosa, estou regravando aquela aula, tá? E trazendo de volta os conceitos trabalhados. Então, nessa sessão, a gente vai estudar as imperfeições nos sólidos, isto é, os defeitos nos materiais sólidos, certo? No entanto, vamos compreender que, apesar do nome defeitos ou imperfeições, a gente vai entender quão importante é a presença desses defeitos nas propriedades dos materiais. Se não existisse, né, esses defeitos, não teríamos cores nos materiais, tá? Não existiriam dispositivos eletrônicos e alguns metais seriam tão resistentes que não poderiam nem ser utilizados. Então, por que estudar as imperfeições? Né? Por causa disso. Né? Os defeitos são importantes no controle das propriedades, na produção de novos materiais. Tá? E a gente tem que os defeitos e as impurezas na rede cristalina não são prejudiciais de forma direta. Tá? Então, há defeitos e impurezas que são propositalmente criados ou desenvolvidos para que possa, né, fornecer essas propriedades. Então, a palavra defeito, apesar de nos remeter a algo ruim ou indesejável, na verdade, né, intencionalmente utilizado para manipular as propriedades de um material, como no caso assim a adição de um elemento de liga em um metal. Né? Então, a gente introduz um defeito no cristal e produz outros materiais. Aqui na nossa introdução, temos aqui os itens que serão tratados, né, nessa aula. Então, nós temos diversos tipos de defeitos, que se caracterizam como os defeitos pontuais e imperfeições diversas. Vamos tratar de todos eles aqui nesta aula de hoje. Então, eu trouxe aqui uma pequena situação onde aplica-se os conceitos de defeitos. Então, os defeitos atômicos, eles são os responsáveis pelas reduções nas emissões de gases poluentes dos motores dos automóveis atuais. Como assim, né? Então, aqui a gente tem um conversor catalítico, que é um dispositivo de redução de poluente, né? Ele está localizado aqui no sistema de exaustão dos automóveis. Então, naquela parte do escapamento do carro tem este conversor catalítico. O que acontece? As moléculas dos gases poluentes, elas ficam presas nos defeitos que fica na superfície de materiais metálicos cristalinos no conversor catalítico. Então, os gases de exaustão passam, ficam presos aos defeitos que estão localizados aqui na superfície dos materiais metálicos, tá? Então é feito, né, um melhoramento nesse material metálico e esses materiais metálicos são cheios de sítios, né? Que são sítios, são posições atômicas, né? Que podem estar ocupadas ou desocupadas por materiais diferentes, né? Então, quando essas moléculas poluentes entram, elas ficam presas nesses sítios e sofrem reações químicas e as converte, né, em outras substâncias não poluentes ou menos poluentes. Tá? Então, entra aqui os gases de exaustão, as moléculas, né, dos gases reagem, né, através de uma reação catalítica. Um catalisador ele acelera uma reação química e é eliminado na forma de produtos, né, menos poluentes. Então a gente tem aqui a imagem e aqui é a seção transversal do material, né, metálico catalítico. Então aqui nós temos uma imagem de microscopia eletrônica, de alta microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução, né, que mostra aqui os defeitos de superfície em um monocristal usado em conversões catalíticas. Então geralmente ele é feito, né, de um material metálico e o monólito cerâmico sobre o qual o substrato metálico é depositado está representado aqui na letra B, tá? Então, a gente consegue verificar a aplicação dos defeitos.
nos materiais. Seguindo agora a nossa aula, nós temos aqui outras aplicações, por exemplo, a produção de ligas metálicas, como essa aqui em amarelo no cadeado, o aço, né, utilizado na construção civil, e os dispositivos semicondutores, né, os transistores, os diodos, entre outros componentes eletrônicos, existem graças aos defeitos cristalinos. Então, os defeitos cristalinos podem ser pontuais, superficiais, né, ou interfaciais. Falando a respeito dos defeitos pontuais, né, basicamente eles são regiões em que há a ausência de um átomo ou o átomo encontra-se em uma região irregular na estrutura cristalina. A lacuna é um exemplo típico de um defeito pontual, mas nós temos também o autointersticial, as impurezas substitucionais e aquelas impurezas que a gente chama de intersticiais. Eu vou comentar a respeito de cada uma delas nos próximos slides. Agora, voltando aqui para falar do defeito pontual tipo lacuna, é o defeito mais simples, né? Como o próprio nome sugere, a gente observa a ausência de um átomo na rede cristalina, conforme está aqui na imagem. Então, as lacunas são defeitos comuns e especialmente a altas temperaturas, quando os átomos estão frequentemente em movimento, tá? Então, muda de posições aleatoriamente e deixando para trás os sítios da rede vazia. O que seria o sítio? Então, aqui, esse átomo está localizado no que a gente chama de um sítio atômico, tá? Sítio atômico. A lacuna é um vazio, né? Um vazio, ou seja, localizado no sítio atômico. E, devido ao aumento da temperatura, um átomo pode deixar o seu sítio atômico e ocupar, né, uma lacuna. E a lacuna, né, vem para o lugar do átomo. Então, há essa movimentação aleatória, como observada aqui nessa imagem. Então, há essa movimentação dentro do material. E isso a gente chama de fenômeno da difusão, tá? Que é o transporte de massa por movimento atômico. E só ocorre, né, devido à presença dessas lacunas aí. Aqui nós temos um exemplo, né, de um átomo ausente, né, num sítio interatômico do silício. Tá? Esse silício, na verdade, esse cristal de silício, ele foi analisado, né, por uma técnica de microscopia eletrônica de alta resolução, onde a gente está verificando uma imagem onde consegue verificar posições dos átomos. Isso foi ampliado em 20 milhões de vezes. Então a gente consegue observar aqui esse defeito. É possível a gente conseguir determinar um número de lacunas, né, numa rede cristalina. Eu vou mostrar para vocês agora a partir dessa equação. Então, quantas lacunas eu consigo, né, criar ou determinar com base na temperatura que o material está submetido. Então, essa equação aqui, ela determina o número de lacunas em equilíbrio, né, para uma dada quantidade de material e depende da temperatura absoluta do material e da energia necessária para a formação de uma lacuna. Tá? E é em função do número total de sítios atômicos N. Né? O que seria esse número total de sítios atômicos? Então, imagine que nós temos um material, né, um bloquinho de material, e se ele fosse um material perfeito, sem nenhuma ausência, né, todos os sítios atômicos estariam ocupados por átomo. Né? E isso a gente consegue estimar quantos sítios atômicos existem nesse material. Tá? Então é feito por essa equaçãozinha assim, que é o número de Avogadro multiplicado pela massa específica do material dividido pelo peso atômico. Então, com base nessa relaçãozinha aqui, a gente consegue identificar quantas posições atômicas possíveis existe no material sólido cristalino perfeito. E aplicando o calor e uma determinada energia necessária, a gente consegue converter esses sítios atômicos em lacunas. Então essa equaçãozinha ela nos faz calcular o número de lacunas existentes. Então como que eu faço a utilização dessa equação? Na calculadora vocês vão verificar que vocês vão ter que substituir esse exp por exponencial, tá? Elevado a menos Q dividido por K vezes T.
O K é a constante de Boltzmann. A constante de Boltzmann, tá, é um valor constante. Aqui tem a diferença porque um está na unidade de Joule e a outra está na unidade de eletronvolts. Quando utilizar eletronvolts, a sua energia necessária para a formação de uma lacuna tem que estar em eletronvolts. Se for usar em Joule, esse valor tem que estar em Joule. Tá? Então, só para se atentar às unidades. Ok? Então, vamos verificar que o número total de sítios atômicos, né, ele foi calculado a partir da equaçãozinha N, e o número total de lacunas depende, né, do número total de sítios disponíveis e da temperatura. Só que, como vocês verificam, isso aqui é uma função exponencial, tá? Uma função exponencial. Ela tem esse comportamento aqui representado por essa curva em vermelho. Então, a gente observa aqui, se a gente dividir o número de lacunas pelo número de sítios existentes, a gente vai chamar esse aqui de concentração de defeitos. Tá? Quanto maior é a quantidade de lacunas, maior a quantidade de concentração de defeitos. Está representado aqui no eixo Y. E em X nós temos a temperatura. E a gente observa que à medida que a gente submete ao material a uma alta temperatura, a gente aumenta a concentração de defeitos, ou seja, o número de lacunas aumenta e o número de sítios atômicos ocupados diminui. Né? Então, e esse aumento é exponencial. Para a gente entender isso na forma de um exercício, eu trouxe esse exemplo aqui. Né? Calcule o número de lacunas em equilíbrio por metro cúbico de cobre. Então, nós temos o cobre, né? Vamos imaginar um bloquinho de cobre, 1 metro cúbico, certo? 1 metro cúbico de cobre. 1 metro cúbico quer dizer que, por exemplo, a forma ocupada, cada lado desse cubo tem 1 metro. Tá? A gente multiplica lado vezes lado vezes lado, a gente tem a área, o volume, na verdade, de 1 metro cúbico de cobre. Em 1 metro cúbico de cobre, ele foi aquecido a 1000 graus. Aí a gente sabe que para formar uma lacuna, a gente tem que fornecer 0,9 eletronvolts por átomo para a formação de uma lacuna. Então, nossa energia necessária é de 0,9 eletronvolts por átomo. O peso atômico, que é o nosso Azinho do cobre, né, é 63,5 gramas por mol. Isso aqui é tabelado, né, lá na tabelinha periódica. A massa específica ρ é 8,4 gramas por centímetros cúbicos, tá? E ele quer o número de lacunas em equilíbrio, que é o nosso NL, que, por sua vez, depende do número de sítios, da temperatura absoluta e da quantidade de energia necessária para a formação de uma lacuna. O que eu não tenho aqui? A temperatura eu tenho, é 1000 graus. Aí eu tenho que converter para Kelvin, tá? Basta, né? A temperatura em Kelvin é o valor da temperatura em graus Celsius mais 273. Então, a temperatura em Kelvin, não confundir esse K de Kelvin com o Kzinho aqui, que é a constante de Boltzmann, tá? A temperatura em Kelvin, nesse caso aí, é 1000 graus mais 263, que vai dar 1273 Kelvin. Então, esse é o valor da temperatura que a gente vai utilizar. A energia de ativação foi dada, os demais parâmetros, só falta calcular o número de sítios que existe em 1 metro cúbico de cobre. Tá? Então, o número de sítios que existe em 1 metro cúbico de cobre a gente pode calcular agora, por essa equação. Então, é dado pelo número de Avogadro, tá? Que é 6,023 vezes 10 elevado à 23ª potência, multiplicado pela massa específica que foi fornecida aqui, observando que a unidade de medida aqui está em gramas por centímetros cúbicos e o exercício quer esse valor em metros, ele quer em 1 metro cúbico. Então, a gente sabe, né, que 1 metro cúbico de cobre, 1 metro cúbico é igual a 10 a sexta centímetros
cúbicos, né? Então, basta eu multiplicar, né, esse 8,4 por 10 à sexta, né, que eu converto essa massa específica para gramas por metro cúbico. Então, a partir dessa multiplicação, eu vou dividir agora pelo peso atômico do cobre, que é 63,5, tá? 63,5. Então, agora, multiplicando os termos corretamente, vamos encontrar 8 vezes 10 elevado à 28ª potência átomos por metro cúbico. Então, quer dizer que em um cristal perfeito de 1 metro cúbico de volume, a gente teria aí 8 vezes 10 à 28ª potência átomos, né? Sítios atômicos naquele volume. Então, agora vamos ver quantos desses sítios vão se converter em lacunas, que é o que ele quer. Então, o NL, dado por essa equação, é igual a 8 vezes 10 a 28, multiplicado pelo exponencialzinho e elevado, né? Isso aqui a menos a energia de ativação necessária para a formação de uma lacuna, 0,9, dividido pela constante de Boltzmann. A constante de Boltzmann a gente viu aqui na apresentação anterior, né? Que para o dado em eletronvolts a gente vai usar 862 vezes 10 a menos 5, tá? Se fosse em Joule, a gente utilizaria 1,38 vezes 10 a menos 23. Então, está dando energia em eletronvolts, então vamos usar o valor em eletronvolts, que foi 8,62 vezes 10 a menos 5. A gente multiplica isso vezes a temperatura convertida em Kelvin, que foi 1273, tá? Então, a gente fazendo o cálculo dessa região e depois a gente eleva o exponencial a esse valor e multiplica, a gente vai chegar a 2,2 vezes 10 elevado a 25ª potência lacunas por metro cúbico. Então, a gente consegue converter, né, essa quantidade aqui, né, uma quantidade de átomos por metro cúbico em lacunas, num total de 2,2 vezes 10 a 25ª potência. Então, esses números de sítios atômicos, uma quantidade vai se converter a essa quantidade de lacunas. Então, este é a resolução do exercício. Seguindo agora, vamos falar de outro tipo de defeito pontual, que é o autointersticial, né? No qual o átomo, né, da rede cristalina ele se desloca, né, e fica comprimido em um sítio intersticial, né? É uma região sob condições normais não estaria ocupada, tá? Então essas regiões aqui são interstícios, são sítios intersticiais, não estaria ocupado em condições normais. Então a gente percebe que o material da rede cristalina se desloca para essa posição e há uma distorção, né, de planos atômicos. Então esses átomos aqui, ó, eles estão com uma tensão interna aqui, né, de compressão em algumas regiões aqui. Alto intersticial quer dizer que é o próprio material que se desloca, né? O átomo do próprio material se desloca para essas posições. Em relação aos metais, né, esse alto intersticial ele vai produzir grandes, né, distorções na rede e na sua vizinhança. Como ele é substancialmente maior que o espaço em que ele ocupa, a gente verifica isso aqui. Só que essa formação de defeito ela não é muito provável, né? E ela existe em concentrações muito reduzidas quando a gente se compara com as lacunas anteriormente verificadas, tá? Seguindo aqui, eu quero comentar com vocês a respeito de impurezas nos sólidos. A gente tem a solução sólida e a solução líquida, né? O que seria uma solução líquida? A mistura de dois líquidos. Por exemplo, café no leite, né? O leite vai ser o nosso solvente, que é o que tem a maior quantidade, né? A gente chama de matriz.
E o café vai ser o nosso soluto, que é o que tem em menor quantidade. E isso a gente produz, né, uma solução líquida. Há uma solubilidade de dois líquidos um no outro, até um limite de concentração. Nos sólidos, a gente consegue também formar uma solução sólida que nós denominamos de liga metálica. Tá? A adição de impureza, né, a gente chama, né, da formação de uma liga metálica. A matriz é o metal hospedeiro, né, ou o nosso solvente, e a impureza adicionada é o nosso soluto ou átomo hóspede. Tá? Então a gente faz essa adição, né, de elementos para produzir novas propriedades. Né? Muitas vezes a gente adiciona impureza e outras vezes a gente tenta removê-las. Né? Obviamente, né, a obtenção de um material puro ele requer um refino muito elevado e um custo para obtenção. Então, a maioria dos materiais tem uma concentração de impurezas, ou seja, de átomos diferentes daquele constituído na matriz, tá? Por uma questão tecnológica de purificação. Quando tecnicamente justifica esse material de alta pureza, é feito, né, um processo de refino muito elevado e isso implica custo. Mas a maioria, né, das impurezas existentes são adicionadas proposital para que a gente consiga, né, intencionalmente melhorar a resistência mecânica, a corrosão, controlar a condutividade elétrica e entre outras propriedades. Tá? As impurezas a gente chama também de um defeito pontual no cristal, ok? Então, a gente verifica, por exemplo, aqui dois tipos de defeitos ocasionados por solução sólida, né? Defeitos pontuais substitucional e defeitos pontuais intersticial. Quando a gente tem um defeito substitucional, a gente tem um átomo de impureza que repõe ou substitui os átomos hospedeiros. Então, por exemplo, aqui nós temos a nossa matriz, né, que é o nosso solvente, que tem a maior quantidade, e a gente adiciona uma impureza que vem substituir o átomo do hospedeiro por uma impureza. Tá? E o intersticial é uma impureza que se localiza dentro dos interstícios dessa região. Tá? Então a gente tem esses dois tipos. Por exemplo, a liga de latão, que é observado aqui no cadeado, ela tem 70% de cobre, que é a nossa matriz, e 30% de zinco. Esse aqui é um caso de um defeito substitucional. O cobre é substituído por zinco. Tá? O bronze é outro caso de uma liga metálica, cobre, né, que é a nossa matriz, e estanho. O estanho, como está em menor quantidade, essa liga ela varia entre 2 a 11% de cobre. Então, nós temos esses dois exemplos de defeitos por solução sólida substitucional. Aqui temos algumas condições necessárias para a gente formar essa solução sólida substitucional. Não é indiscriminadamente que a gente pode fazer isso. Como vocês observam, a matriz ela é formada de átomos que têm um diâmetro atômico característico. Né? Para que a gente substitua um átomo dessa matriz por uma impureza, que a gente chama de soluto também, o raio atômico, né, entre o solvente e o soluto, né, não pode ter uma diferença de mais ou menos 15%. Tá? Se ele for muito grande, ele acaba distorcendo a rede cristalina e não há uma solubilidade. E se ele for extremamente pequeno, ele vai formar uma solução sólida intersticial, vai se localizar nos interstícios. Então tem que haver uma compatibilidade do raio atômico. Tá? A estrutura cristalina deve ser a mesma. Então, se o soluto é CFC, você tem que adicionar numa matriz que tem a estrutura cristalina CFC também. Tá? As eletronegatividades têm que ser semelhantes, tá? Próximos. E as valências. Então, quando se fala de valência, né, a preferência é um outro metal de maior valência, caso todos os outros fatores anteriores sejam iguais. Né? Se a eletronegatividade é semelhante, a estrutura e o fator atômico coincidem, né, a preferência para o soluto é que ele tenha uma maior valência em relação ao solvente. Para uma questão de solubilidade, quem que definiu isso? Foi Home Rotary.
pesquisador, né, na área de materiais. Aqui nós temos o exemplo, né, da liga cobre e níquel, onde a gente observa aqueles critérios. Em relação ao raio atômico, o raio do cobre é 128 picômetros, o níquel 125. Muito próximo, diferença muito menor que 15%. As eletronegatividades, as valências, tá? O cobre pode ter valência mais 1 ou mais 2, o níquel mais 2, então são valências bem próximas. E a estrutura cristalina de ambos são cúbica de face centrada. Então nós temos uma solução sólida substitucional de níquel no cobre. Agora, em relação às formações intersticiais de sólidos ou ligas metálicas, como a gente observa, o interstício tem um espaço muito reduzido. Então, o diâmetro da impureza ela deve ser substancialmente menor que o átomo do hospedeiro, para ser localizada aqui nessas posições. Só que há uma concentração máxima de impureza que eu posso posicionar nesses interstícios. Elas não devem ser superiores a 10%. Né? Porque passando de 10%, vai haver, né, uma sedimentação, ou seja, imagina que você está adicionando café, na verdade açúcar, no café. Né? Vai chegar um ponto que o café, a concentração de açúcar no café vai ser tão grande que ele vai começar, né, a sedimentar no fundo do copo. E isso acontece também na formação de solução sólida intersticial. A concentração máxima aqui é de 10%. E qual que é a concentração máxima numa solução sólida substitucional? Se a gente considerar todos esses fatores aqui, a gente pode ter uma substituição de até 100%. Tá? Por exemplo, do cobre, níquel. A gente pode substituir 100% do cobre por níquel. Tá? Você vai adicionando, que você vai ter, né, um material 100% níquel no cobre. Né? Até o ponto que você vai ter dois materiais separados. Não que o níquel vai sedimentar. Na verdade, né, você vai substituindo que vai acabar tendo, né, dois materiais separados. A solubilidade, né, numa solução sólida substitucional, quando respeitando esses fatores, a gente acaba tendo uma solubilidade altamente elevada. Tá? Aqui nós temos o caso do ferro-carbono, que é uma solução sólida substitucional, e a gente observa, né, que os raios atômicos, né, entre um e outro são extremamente reduzidos. Eu tinha verificado um erro aqui nessa apresentação, né, onde os raios atômicos estão trocados. Tá? Como há necessidade para a formação da solução sólida intersticial, o raio atômico da impureza tem que ser muito menor que o raio atômico do hospedeiro. E aqui no slide está invertido. Tá? O raio atômico do carbono é 0,071 nanômetros, muito pequeno. E o raio atômico do ferro é 0,124 nanômetros. Então, se a gente olhar a estrutura cristalina, né, do ferro, aqui nós temos a estrutura cúbica de corpo centrado, que é esse formato aqui. O átomo da impureza tem que caber nesses interstícios. Né? Então, aqui nós estamos vendo aqui no núcleo da célula unitária um átomo de ferro. Né? E aqui nos interstícios o átomo de carbono. Tá? Então, vocês observam que o raio do carbono é muito menor que o raio do átomo de ferro. Tá? E, dependendo da estrutura cristalina, né, do ferro, há uma solubilidade diferente. Por exemplo, se a gente for tentar acrescentar carbono no ferro com a estrutura cúbica de corpo centrado, né, vai ter uma solubilidade máxima de 0,77% a 720 graus Celsius. Tá? E já a solubilidade máxima do ferro no carbono, quando a estrutura é cúbica de face centrada, é de 2,1%, né? No caso a 912 graus Celsius. Tá? O que acontece aqui, a gente vai ver nas outras aulas a respeito da difusividade, né? Que depende lá de uma constante de difusividade que depende da temperatura, entre outros. Né? Considerando que quanto maior a temperatura, a gente consegue aumentar a mobilidade atômica. Tá?
Tá? Então, aqui é um dos fatores porque a solubilidade do carbono no ferro, CFC, aumenta para 2,1% a 912 graus. Ok? É só a questão aqui da correção dos raios que estavam invertidos aqui nessa tabelinha. Tá? O hospedeiro ele tem raio atômico muito superior ao átomo hóspede, ou seja, a nossa impureza. Agora vamos seguir falando agora de outros tipos de imperfeições. Né? O primeiro caso de imperfeições é a discordâncias. Né? São as discordâncias, que é uma classe de defeitos lineares ou unidimensional, certo? O que seria, né, uma discordância? De forma geral, a gente dá o nome de discordâncias a essa classe aqui de defeitos lineares. Nós temos a discordância do tipo aresta, a discordância em hélice e a discordância mista. Tá? Então, as discordâncias são defeitos lineares, né, em que alguns átomos eles se encontram fora de sua posição na estrutura cristalina. Tá? Ele não está ocupando o interstício, não. Tá? Ele basicamente ele está fora da posição daquele plano, né? E isso produz algumas influências em termos de propriedades, né? Por exemplo, aqui nós temos um semiplano de átomo que está localizado numa região aqui fora da sua posição na rede cristalina. Então a gente tem uma descontinuidade desse plano atômico nessa região, né? Então o que isso acaba provocando? A gente controla a resistência ao escoamento do material e também a formação de deformação plástica nos sólidos cristalinos quando estão a temperatura ambiente, né? Ou que a gente chama também de temperaturas normais, ou seja, essas temperaturas são abaixo aí da transformação do estado da matéria, de sólido para líquido. Então, a temperatura ambiente, esse tipo de defeito acaba controlando a resistência ao escoamento. A resistência ao escoamento seria aquela propriedade mecânica, né, que mede quão difícil, né, é deformar o material permanentemente, que a gente chama de deformação plástica. Então, quanto maior a resistência ao escoamento, quer dizer que aquele material ele tem uma dificuldade em se deformar plasticamente. Então, o material ele é um material mais rígido, né? Então, se você pegar uma barra de alumínio e uma barra de concreto, por exemplo, claro que nós estamos comparando dois materiais diferentes. Então vamos pegar o alumínio e o ferro. O alumínio ele tem uma resistência ao escoamento menor, né, do alumínio do que a resistência ao escoamento do aço, podemos assim dizer. Então quer dizer que a gente consegue deformar mais facilmente o alumínio do que o aço. E quanto maior a quantidade desses defeitos, maior essa resistência ao escoamento a temperaturas normais. Tá? Então a gente pode também utilizá-la para o crescimento dos cristais e das estruturas de interface entre eles. Tá? Então a gente vai aplicar uma tensão aqui e a gente consegue mover esses defeitos. Então, eu vou mostrar nesta imagem aqui. Então, nós temos um caso de uma discordância, e nesse caso aqui é uma discordância em aresta, tá? A discordância em aresta é chamado de um semiplano extra de átomos localizado aqui, então há uma descontinuidade no plano atômico, certo? E ela causa essas distorções na rede que gera, né, um endurecimento ou aumento da resistência ao escoamento do material. Então, se a gente entende esse movimento desse defeito, né, ou dos defeitos de discordância, porque como eu já mostrei para vocês, a gente tem, né, a discordância em aresta, como representada aqui, a espiral e a mista. Eu vou falar dessas outras duas à frente, mas por que é importante a gente ter que entender esse movimento? Como acontece a movimentação delas? Porque a partir desse movimento de discordância, a gente entende como ocorre a deformação dos materiais, sobretudo a deformação plástica, que é aquela deformação permanente, né? Então, a deformação plástica corresponde, né,
quando a gente movimenta grandes números desse tipo de defeito. Então, ela se move como se fosse uma lagarta, em pequenas quantidades por vez. Tá? Então, aqui nós estamos aplicando uma tensão de cisalhamento. Então, é como se eu estivesse deslizando essa parte de cima por essa parte de baixo. E a gente percebe a quebra, né, das ligações e a movimentação dessa discordância ao longo do cristal, se eu continuar mantendo essa tensão aqui suficientemente. Então, a gente vai verificar que, após, né, mantida essa tensão cisalhante por um tempo, essa discordância vai se movendo ao longo do cristal, até chegar, né, à formação de um degrau de escorregamento, que é o defeito, né? E se isso for movimentado em grandes quantidades, a gente verifica, né, uma superfície deformada, amassada, como no caso aqui, né? Então, nós temos esse material, que é um corpo de prova, padrão para ensaios em laboratório. A gente vai aplicar uma força mecânica nas extremidades, né? E vai haver aquela movimentação daqueles defeitos e criando uns outros defeitos também. Então, por exemplo, o material ele já vem com uma certa quantidade de discordância e a partir da aplicação do esforço mecânico eu também consigo criar planos de escorregamento como aqueles, aumentar a quantidade de defeitos até chegar a um certo ponto, né, onde o material se rompe. Mas a gente consegue verificar que antes de se romper, há deformação plástica no corpo de prova, que resulta, né, daquelas movimentações e formação de degraus de escorregamento em grandes volumes, que resulta na deformação permanente. Agora eu vou falar a respeito um pouquinho, né, da deformação não, da discordância em espiral, né? A discordância em espiral é como se eu tivesse aquele cubo mágico, né, e estou rotacionando, né, essa grande quantidade aqui, né, de material paralela uma superfície à outra, né? O defeito em aresta é como se eu tivesse, né, um semiplano de átomos localizados aqui nessa região. Já a discordância espiral, eu aplico uma tensão de cisalhamento também e deslizo toda essa região sobre a outra. Até chegar no final, nós vamos ter essa deformação resultante. Se a gente olhar de cima, né, a gente verifica essa superfície, né, onde houve o escorregamento, tá? E aqui é o ponto C. A discordância mista acontece, né, em todos os materiais, né, e geralmente é a mais comum, que é a combinação dessas duas formas, tá? Então a gente consegue deformar plasticamente através da movimentação desses defeitos. São movimentações de planos atômicos ou de semiplano, como no caso da aresta. E, para finalizar, né, temos os defeitos interfaciais. Né? Acontecem nas interfaces, ou seja, são defeitos bidimensionais. Então, nós temos alguns exemplos. Superfícies externas, contornos de grão, contornos de mácula, falhas de empilhamento e contorno de fase. Eu não vou tratar de todos eles, né, mas basicamente nós temos esses grandes grupos. Eu vou falar um pouquinho das superfícies externas, contornos de grãos, tá? E depois, por conveniência, vocês podem procurar a referência, né, do livro do Asplund, Ciência dos Materiais, tá? Ciência e Engenharia dos Materiais, que vai trazer, né, de forma bem mais ampla a respeito desses três últimos e vocês podem se aprofundar, tá? A respeito do tema. Então, o que seria esse defeito de superfície externa, né? Então, basicamente, a superfície externa é quando, né, nessa região superficial, o número de coordenação e as ligações atômicas já se encontram rompidas. Então, por exemplo, se eu pegar esse átomo aqui do núcleo do sólido, a gente percebe que ele tem como vizinho esse átomo, esse átomo, esse átomo e esse átomo. Então, o número de coordenação dele é 4. 1, 2, 3, 4. O número de coordenação é o número de vizinhos. Já os átomos da superfície externa, né, eles vão apresentar a ausência de um vizinho. Né? Por exemplo, ele tem 1, 2, 3 vizinhos. E isso decorre, né,
da quebra das ligações atômicas. Então, a superfície vai gerar uma situação de estado de maior energia do que na posição do interior. Então, as superfícies externas são consideradas um defeito interfacial. Geralmente acontece nos materiais metálicos ligações com oxigênio e tende, a formar óxidos aqui na superfície metálica, ou ferrugem, ou corrosão, porque a reatividade da superfície, devido ao seu estado de maior energia, acaba propiciando a formação de ligações químicas com outros materiais da atmosfera para reduzir o seu estado de energia. Outro defeito interfacial são os contornos de grão, que é o limite onde termina e começa outro grão. O grão, basicamente, é a formação da rede cristalina. Por exemplo, imagine que nós derretemos um metal, colocamos ele no molde, despejamos ele aqui e vai acontecer o resfriamento. À medida que acontece o resfriamento, a estrutura líquida se transforma em uma estrutura sólida, por ser um metal, vai ser uma estrutura cristalina. E a gente percebe que a cristalização ela acontece em diferentes direções. Então, aqui nessa região, ela está cristalizando nessa direção. Tá? Então, todos os átomos cristalizados nessa direção vai formar o que a gente chama de um grão. Então, aqui nós temos um grão, onde as direções de cristalização acontecem na mesma orientação. E nessa outra região, a direção ela tem uma variação em relação a essa outra aqui. Então, aqui nós temos um grão ou um cristal e aqui nós temos outros grãos. E nós temos um desalinhamento, tá? Que a gente consegue verificar. A estrutura cristalina é a mesma, tá? Então, se você pegar uma célula unitária aqui, vocês vão verificar que ela é cúbica simples. E aqui também. A única diferença é um desalinhamento no momento da cristalização. Esses contornos de grão aqui são regiões de encontro entre esses dois grãos. Tá? Essa diferença de orientação dos grãos, quando for pequena, como nesse caso, deixa eu ver aqui, desse cristal e desse, a gente chama de desalinhamento pequeno e contorno de grão de baixo ângulo, porque a diferença angular é muito pequena. Já desse outro cristal para esse cristal, o ângulo de desalinhamento é alto, então é um contorno de grão de alto ângulo. O que diferencia um do outro? Quanto maior a diferença de desalinhamento e a maior quantidade de grãos formados, a gente tende a ter um material mais resistente mecanicamente, ou seja, mais difícil de você deformá-lo. Por quê? As discordâncias elas se movimentam através do deslizamento de planos atômicos. Então, à medida que chega numa região onde há um desalinhamento, uma mudança angular, a direção do movimento precisa mudar. Para chegar aqui, para continuar o movimento, tem que mudar a direção. Então, isso requer uma energia maior para vir dessa região para essa, tá? Até chegar no final do material na forma de uma deformação. Então, isso aí é uma imagem didática. Agora eu vou mostrar um metal real. Então, a gente observa com microscopia óptica isso aqui. Então, isso aqui são os contornos de grão dos materiais reais. Nessa região dos contornos de grão pode depositar outras fases sólidas, constituintes, que têm composições químicas e físicas bem características. Então, nos contornos de grão também a gente pode depositar outra fase sólida. Então, a gente vai falar isso como microconstituintes. Por fim, temos os defeitos volumétricos. Os defeitos volumétricos, eles incluem poros, rachaduras, inclusões exógenas, ou seja, inclusões de defeitos externos, diferentes do material. Outras fases seriam outras soluções sólidas. Tá? As rachaduras e os poros geralmente advém do processo de fabricação. Poros é a formação de bolhas de gases no momento do resfriamento do material do processo, então forma vazios internos. Rachaduras, que são aquelas trincas, por exemplo, taxas de resfriamentos
no processo de fundição muito abruptas, vai haver uma contração térmica, né, e acaba formando trincas. E as inclusões exógenas geralmente vêm de constituintes indesejáveis, né? Por exemplo, o molde, onde geralmente é fundido o material, geralmente é feito em areia, né? Pode haver uma inclusão de areia no material, tá? Pode ter impureza no minério no processo, tá? E também a gente pode produzir outras fases através de dispersantes e precipitados, né? Que são partículas introduzidas na matriz, né? Naquela reação de estado sólido, para aumentar a resistência mecânica. Só que essas partículas, né, elas são em grandes quantidades, então ela não está nos interstícios e nem nos sítios atômicos. Elas se encontram, né, em grandes quantidades até formar um volume. Então, a gente pode colocar pequenas partículas, né, para aumentar a resistência das ligas estruturais. Então, são esses os tipos de defeitos que eu trouxe para vocês. Então, nos vemos na próxima aula e agradeço a atenção. Tchau, tchau, pessoal.